Graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje, 26 de abril de 2020, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que diz assim: a epígrafe do texto é a sétima carta, a igreja de Laodiceia. Então, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueça, e vestes brancas para que te viça e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja com o colírio que te vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amados irmãos, essa é a última igreja, a última fase da igreja, que é a igreja de Laodiceia, né? Que são 7 igrejas. Cada um teve a sua fase, né? Cada um teve a sua fase. Então, essa é a última fase da igreja, que é a igreja de Laodiceia, a igreja apostata, né? A igreja apostata. Então, eu vejo aí muitas menções com o quadro que nós estamos vivendo hoje através dessa epidemia. Muitos pastores, né? Muitos pastores da teoria da prosperidade estão falando que a coisa vai melhorar, que é para os irmãos ter calma, que a coisa vai melhorar, que isso é só uma epidemia. Logo a epidemia depois da epidemia vai vir muita bênção, muita vitória, né? Que o mundo vai voltar ao normal, que vai vir um tempo de refrigério, que vai ser só vitória, né? Como diz aquele hino da música da Damares, é só vitória. Então, perante as escrituras, meus amados irmãos, nós não vemos isso. Nós não vemos isso. Então não há melhoras. Não há melhoras. A igreja de Laodiceia é uma igreja que não tem elogio da parte do Senhor Jesus, ela só tem repreensão. Então, quer dizer, é a fase da igreja que nós estamos vivendo hoje. É a fase da igreja de Laodiceia que nós estamos vivendo hoje, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Então, meus amados irmãos, vamos ver aqui, então, Laodiceia. O que significa Laodiceia? Justiça do povo, né? Então veja bem, vamos ver o contexto histórico da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia tinha processo industrial e força econômica, com um forte sistema bancário e desenvolvimento financeiro, e havia muitas indústrias de tecido, né? Então a igreja de Laodiceia é uma igreja rica, uma igreja milionária. Então é a fase que nós estamos vivendo hoje, da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia que iniciou no ano 1900 e vai até o arrebatamento. Então é a última igreja, então não há melhora. E como nós estamos vivendo na última fase da igreja, então não há melhora. Não há melhora. A tendência agora é só piorar, não há melhora. Então a gente trazendo isso para as escrituras, esses pastores aí, esses falsos pastores da prosperidade, esses cão gulosos, eles distorcem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é bem clara, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o povo hoje, o povo brasileiro hoje é o povo mais analfabeto de Bíblia que tem. O povo não lê as escrituras, não vê o que estamos vivendo, nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia. Então não há melhora, não há melhora. A tendência agora,
A esperança para os verdadeiros cristãos que almejam o céu é o arrebatamento, não há melhora. Entendeu, meus amados irmãos? Então, Laodiceia havia laboratório com produção especial de um famoso colírio, que também tinha uma escola de medicina. Então veja bem, Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela produzia um colírio muito famoso para os olhos. Então por isso que o Senhor diz, eu quero que de mim que te use colírio para que te veja. Então Laodiceia, ela tinha um excelente colírio, que fabricava um excelente colírio, a cidade de Laodiceia, que tinha um poder industrial muito grande. Então, mas ela tinha um melhor colírio, mas ela estava cega. Então, por isso que o Senhor falou assim, eu quero que te use colírio para que te veja. Entendeu? É o que nós estamos vivendo hoje. Então, Laodiceia, veja bem, meus amados, a água de Laodiceia, a água da cidade de Laodiceia vinha de aquedutos e de fontes termais, a cerca de 10 quilômetros. Até chegar a Laodiceia, a água chegava morna. Então Laodiceia, ela não tinha água própria, ela buscava água a 10 quilômetros em outra cidade, né? Que trazia água, vinha sobre aquedutos. Então essa água quando chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava morna, né? Ela chegava morna. Então, meus amados irmãos, o período da igreja de Laodiceia, que iniciou em 1916, o período da igreja de Laodiceia, ela iniciou em 1906 e vai até o arrebatamento. Então, a igreja de Laodiceia não há melhora. O Senhor falou que voltaria na época de muita apostasia e nós estamos vivendo uma apostasia muito grande nas igrejas hoje. Então, esses verdadeiros pastores aí da teoria da prosperidade, dessas megas igrejas, não querem aceitar o que está acontecendo. Eles não querem aceitar que é juízo de Deus. Eles ainda enganam o povo, ainda falando que vai haver melhora, que as coisas vão melhorar, mas a gente trazendo isso para as escrituras, não é isso que nós vimos, não é isso que as escrituras nos dizem, entendeu, meus amados irmãos? Então não há elogio para a igreja de Laodiceia, né? A instrução que o Senhor dá para a igreja de Laodiceia é que se arrependa e volte para Cristo. Então o que Jesus está falando para essa igreja de hoje é que se arrependa e volte para Cristo. Você entendeu? E a promessa que o Senhor faz para a igreja de Laodiceia é compartilhar o trono de Deus. Se ela se arrepender e compartilhar o trono de Deus. Entendeu, meus amados irmãos? Então, Laodiceia foi secretamente exortada para mudar sua conduta. Então o Senhor quer que Laodiceia, a igreja que nós vivemos hoje, essa igreja apostata, essa igreja que só pensa em dinheiro, em bens materiais, que ela se arrependa e volte a Cristo, né? Então, meus amados irmãos, quando o Senhor diz lá na sua palavra, testemunha fiel e verdadeira, versículo 14, Jesus é a própria verdade, né? João 6,14. Então, quando o Senhor diz lá para a igreja de Laodiceia, o princípio da criação de Deus, Jesus já estava presente na criação de tudo, né? Colossenses 1,16. Então, meus amados irmãos, aquela expressão que o Senhor usa para a igreja de Laodiceia, nem és frio e nem és quente, versículo 15, és morno, né? Jesus fala da sua indiferença espiritual. Quer dizer, a igreja que nós vemos hoje, essa igreja que nós vemos hoje, que é a igreja de Laodiceia, que a maioria que nós vemos essa igreja da prosperidade, é uma igreja que não é nem quente nem frio, é uma igreja morna, né? Então é uma igreja morna. Então, versículo 16, que diz assim, vomitar-te-ei. Jesus se refere à água morna de Laodiceia, que eles bebiam e dava ânsia de vômito. Então, a igreja de Laodiceia, como a água vinha de aquedutos, quando chegava na cidade de Laodiceia, a água chegava morna. Então, quando as pessoas bebiam a água de Laodiceia, davam ânsia de vômito. Então, por isso que o Senhor usa, vomitar-te-ei da sua boca. Então,
O que quer dizer? O Senhor engoliu essa igreja de Laodiceia, agora está dando ânsia de vômito no Senhor e Ele vai vomitar ela para fora, que é essa igreja de Laodiceia. Então, dentro da igreja de Laodiceia tem uma igreja fiel e verdadeira que se compara à igreja de Filadélfia. Essa igreja comparada à igreja de Filadélfia que vai ser a igreja do arrebatamento, né? Porque na igreja de Filadélfia o Senhor não tem nenhuma repreensão sobre a igreja de Filadélfia, né? Só tem elogio. Como a igreja de Filadélfia, que um dos pastores da igreja de Filadélfia foi John Wesley, né? Foi o Jonathan Edwards, foi um grande avivalista, né, na fase da igreja de Laodiceia, né? Então eram os pastores, Jonathan Edwards e John Wesley, eram pastores que pregavam a verdade, que falavam sobre o inferno, que falavam sobre a santificação, sobre a salvação. Hoje você não vê isso nas igrejas, o povo só fala em prosperidade, não que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Então essa é a fase da igreja de Laodiceia, que é a igreja apostata, né? Então, o Senhor diz assim: sou rico e sou bastardo. A igreja de Laodiceia diz assim: sou rico e sou bastardo. Então a cidade de Laodiceia, que sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo, foi reedificada com recursos próprios. Quer dizer, a cidade de Laodiceia, diz assim: sou rico e bastardo, versículo 17. A cidade de Laodiceia, ela sofreu um terremoto no 60 depois de Cristo, no ano 60 depois de Cristo. Então, ela não pediu ajuda de ninguém. Ela reconstruiu a cidade, por isso que ela diz sou rico, sou e não necessito de nada. Então ela mesmo se reconstruiu com recurso próprio, porque Laodiceia era uma cidade muito rica, então ela mesmo reconstruiu com recursos próprios. Entendeu, meus amados? Então essa é a fase que nós estamos vivendo da igreja de Laodiceia. Então não há melhora. A tendência agora é só piorar, né? Então, senhor, a expressão que diz infeliz, miserável, a situação, quer dizer, infeliz, miserável, a situação espiritual da igreja de Laodiceia, né? Então, a igreja de Laodiceia, aos olhos do homem, ela é uma maravilha, você entendeu? É uma princesa, é uma rainha, mas aos olhos de Deus é uma prostituta, né? É a fase que nós estamos vivendo hoje da igreja de Laodiceia, que tem a expressão também pobre, rico e nu, que o Senhor diz à igreja de Laodiceia. É a situação oposta da realidade aparente da cidade de Laodiceia. Então, quer dizer, o Senhor quer que ela compre, que a cidade, os membros da igreja de Laodiceia compre roupa, né? Compre roupa para que não veja a sua nudez. Ela está nua espiritualmente, ela está com a situação espiritual dela, está decadente, ela não... perante Deus está uma miserável, está uma desgraçada, mas perante os homens está uma maravilha, né? Então, Jesus oferece para a igreja de Laodiceia ouro. O que quer dizer ouro? Riqueza espiritual. Vestiduras brancas, santidade. Então, colírio. O que representa o colírio? É a cura, né? O Senhor diz na expressão para a igreja de Laodiceia: estou à porta e bato, que é o versículo 20. Então muitos usam essa expressão estou à porta e bato como usar como evangelismo, né? O Senhor está à porta e bate para que... Não, o Senhor está falando isso aqui para a igreja de Laodiceia. A verdadeira interpretação aqui é para a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora da igreja e o Senhor está batendo na porta. Como o Senhor ele é educado, ele está batendo na porta da igreja de Laodiceia para ver se a igreja permite que o Senhor entre para ele renovar a igreja de Laodiceia, né? Você entendeu? Mas eles não querem que o Senhor entre na igreja, porque se o Senhor entrar, vai mudar toda a situação da igreja de Laodiceia. Então, meus amados irmãos, então aquela outra expressão que diz assim: cearei com ele e ele ceará comigo, versículo 20, né? Jesus quer comunhão com eles, mas eles não querem comunhão com Jesus, né? A expressão que diz assim: cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus quer entrar dentro da igreja de Laodiceia, quer comunhão com eles, mas eles não querem comunhão com Jesus, né? O Senhor faz uma promessa à igreja de Laodiceia que se arrependa, que se ela se arrepender, vai sentar no trono como o Senhor sentou no trono do Pai, né?
para reinar com Jesus. Em Apocalipse, no versículo 3, capítulo 3, versículo 21. Então, meus amados irmãos, essa é a fase que nós estamos vivendo da igreja de Laodiceia. Então, quer dizer, não há melhora. Muitos pastores estão aí pregando que a coisa vai melhorar, que vai vir um avivamento muito grande. Então, eu não vejo aqui perante a Bíblia, não tem avivamento com a igreja apostada, que é essa igreja que nós vivemos hoje, a igreja de Laodiceia. Então, mas tem uma igreja dentro da igreja de Laodiceia, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel e verdadeira, que essa sim vai participar do arrebatamento. É essa igreja que o Senhor vem buscar para levar para morar com ele, você entendeu? É a igreja de Filadélfia, mas o Senhor não tem compromisso com a igreja de Laodiceia, igreja apostata, né? Os pastores ainda pedindo para os membros devolver o dízimo, você entendeu? Então são todos uns vagabundos, uns cão gulosos, né? Uns cão gulosos, como Isaías fala, o profeta Isaías fala que são cão gulosos, que estão chupando até os ossos das ovelhas, né? Esses caras não estão preocupados com o que você tem para comer em casa, se falta o gás, se falta o óleo, se falta o arroz. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem que você devolva o dízimo, mas não quer saber a situação, você entendeu? Se esses vagabundos pegassem essa riqueza que eles têm hoje, esses vagabundo desses pastores, pegar essa riqueza que eles têm hoje e dividisse com essa pobreza que tem no Brasil, a pobreza seria bem menor, você entendeu? Se dividisse o dinheiro, ajudasse as pessoas, você entendeu? Mas eles esquecem do juízo do trono branco, que o Senhor vai julgar todos eles se não se arrepender, né? Então, meus amados irmãos, então não há melhora para a igreja de Laodiceia. Nós já vemos aqui no capítulo 4 de Apocalipse que já é o arrebatamento. Então nós estamos vivendo já o final da fase da igreja de Laodiceia, que diz aqui no capítulo 4, no versículo 1 e 2, que diz assim: depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz era como de trombeta, ouvi falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vai acontecer. Aqui o Senhor está falando após o arrebatamento, que a igreja for arrebatada. Ele deu uma visão do apóstolo João das coisas que iam acontecer após o arrebatamento, que é a grande tribulação, né? E logo fui arrebatado, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele no trono. Então não há melhora. Como esses pastores, o que a gente tem que fazer, meus amigos? É comparar a Bíblia com o que esses pastores estão falando. Vocês estão falando que há melhora, então vamos ver aqui na palavra de Deus se há melhora mesmo. O Senhor não promete melhora. Para a igreja de Laodiceia, é a última igreja da fase, não há melhora. Queira eles que não, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Porque Deus, ele usa o homem para cumprir as escrituras. Então nós já estamos na fase final da igreja na terra, da verdadeira igreja. Que tem uma igreja, que é a igreja de Filadélfia, que anseia o céu, que está esperando o toque da trombeta. E tem outra igreja, que é a igreja de Laodiceia, que está querendo ficar agarrada aqui nessa terra. Então a igreja de Laodiceia, ela vai passar pela grande tribulação. Se você ler o versículo, se você ler o livro do Apocalipse, você vê o que é uma grande tribulação. A grande tribulação não é brinquedo, né? Então, quem ficar aqui vai sofrer a ira de Deus. É o anticristo perseguindo os cristãos na terra e o Senhor enviando o juízo do céu, que são os 7 selos, né? As 7 trombetas e as 7 taças. 7 taças da ira de Deus. Então, meus amados irmãos, não queira ficar aqui na grande tribulação. É tempo de nós se consagrar, deixar de lado as coisas materiais e se conectar com Deus, e se conectar com o céu, porque não há melhora. A tendência agora é só piorar. Não vai haver melhora. O que esses pastores estão pregando aí, estão totalmente distorcendo a palavra do Senhor, você entendeu? Eles estão tudo doido porque as pessoas pararam de devolver o dízimo, então eles estão tudo loucos, estão tudo desesperados, não sabem como vai fazer para se manter na vida de luxo deles, para comer em churrascaria boa,
Você entendeu? Para viajar, para fazer as coisas que eu sempre fazia com o dinheiro do povo. Então, como agora o Senhor desceu o juízo e cortou essa mamata deles, estão tudo desesperados. Tem muitos pastores já com medo de voltar a trabalhar. Eu queria que esses vagabundos voltassem, era pro cabo da enxada, para eles aprender a brincar com as palavras de Deus, né? Então, esses pastores se esquecem que tem o juiz do grande trono branco que está aguardando eles se eles não se arrependerem. Então, meus amados irmãos, é tempo de consagração, de jejum e oração e aguardar o toque da trombeta, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos deixar essa terra e vamos ver Jesus como Ele é.